Olá, seja bem-vindo à disciplina Ética na Saúde, muito bem-vindo. A nossa disciplina é comum a 14 cursos da área da saúde. Eu sou a professora Beatriz Acâmpora e nós estaremos juntos aqui no nosso projeto ao vivo, aulas ao vivo para você, com conteúdos dessa disciplina Ética na Saúde. Lembrando que apesar do nosso horário ser às 18 horas, de 18 até às 18h40 a nossa aula, de ser um projeto ao vivo, você pode assistir a aula em qualquer tempo, 24 horas por dia, a hora que você quiser. Ela fica logo após o nosso horário aqui, disponibilizada para você no ambiente da web aula, ok? Hoje, começando a nossa aula 1, nós vamos falar a respeito de conceitos e modelos de ética. Vamos começar definindo o que é ética. A ética se constitui de princípios voltados para o bem comum, ou seja, é a reflexão acerca dos princípios que irão nortear as relações humanas de modo justo e equânime. Será que você é ético 100% na sua vida? Lembrando que algumas situações que a gente pensa que são éticas, mas que muitas vezes aqui no Brasil a gente tem aquele famoso jeitinho brasileiro que pode muitas vezes também burlar esse lado ético. Não existe pessoa que não tem ética, existe pessoa que é antiética. Vamos dar alguns exemplos de uma pessoa antiética. Pisar na cabeça do coleguinha para poder alcançar um posto maior no ambiente de trabalho, colar e dizer que foi o colega que colou de você só para conseguir a nota caso o professor descubra e reclame. Tem várias situações no nosso cotidiano que, apesar de não ter uma regra escrita sobre isso, a gente percebe que é uma conduta ética na medida em que a gente consegue buscar a convivência na sociedade, ou seja, a ética está relacionada com o bem comum. Continuando aqui, roubar, copiar o trabalho de um colega, fumar maconha, aceitar suborno, fraudar impostos, mentir, se beneficiar do problema de alguém, promover uma intriga para obter um ganho pessoal, tudo isso é imoral ou antiético? Você saberia dizer se é imoral ou antiético? O pessoal está dizendo aqui, né, que a pessoa que não é ética já está reprovado. Claro que não, né, gente? Você pode ter a sua conduta normalmente, mas precisa estudar as disciplinas éticas, até porque na área da saúde é essencial ter um comportamento ético. A gente precisa ser ético para a gente se relacionar com as outras pessoas. Já imaginou se você deixa de atender um cliente ou deixa de fazer alguma coisa para um determinado paciente em função de uma conduta sua que pode ser considerada antiética? Lembrando que nós temos os conselhos profissionais que relacionam a ética com a conduta profissional. E é muito importante você seguir o código de ética da sua profissão. Então, tudo isso é uma atitude antiética, porque há a busca por levar vantagem em uma situação, oferecendo algum tipo de vantagem a uma outra pessoa. E aqui eu coloquei uma charge para que você possa observar. Aqui está a minha redação, professora, sobre ética. E a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. Essa seria também uma ação antiética, você tentar subornar alguém para conseguir algum benefício próprio, né, para você mesmo. E isso seria algo totalmente inadequado, né? Ética e moral estão diretamente associadas. Ambas dizem respeito ao modo como nós lidamos com o outro e aos costumes. Mas qual seria essa diferença de ética e de moral? Então vamos lá. A ética, ela tem a ver com os valores por trás das nossas condutas. E a moralidade tem a ver com a prática desses valores. Significa colocar esse valor em prática. Daqui a pouco a gente vai ver um vídeo que vai esclarecer melhor esse assunto. A moral é o conjunto de hábitos, condutas e normas que constituem o padrão de um grupo social, em determinada época, lugar ou até mesmo numa classe social. Você sabia que existe uma moralidade vigente diferente em diferentes partes do Brasil, porque o Brasil é heterogêneo, com culturas diferentes, no norte de um jeito, no sul de outro jeito, no sudeste de outro jeito. Então, existem essas diferenças de moralidade. E como é que funciona em outro país? No Japão, na China, na Índia, nos países orientais? Como é que é essa cultura? Como é que é essa roupa? Tudo isso influencia na moralidade. Uma roupa que você coloca no Rio de Janeiro, São Paulo, no Nordeste, é diferente quando você vai para um outro país. E os hábitos e costumes também são diferentes. A moral, então, diz respeito às normas de comportamento pertencentes a um grupo e a ética aos princípios norteadores dessas normas, ou, em outras palavras, são aqueles valores ideológicos que fundamentam a moral. E aí, para a gente poder esclarecer melhor esse assunto, vamos ver um vídeo agora sobre esse tema. Esse vídeo é do programa GNT, né, do GNT, o Saia Justa,
com o filósofo Mário Sérgio Cortella, explicando exatamente a diferença entre ética e moral e falando um pouquinho da questão da corrupção. Vamos lá. O noticiário é incessante sobre corrupção. Parece que todo mundo é bandido, desonesto, corrupto, mas a maioria somos nós, os honestos, que não roubamos, não superfaturamos, pagamos os nossos impostos. Agora, como fazer com que essa ética básica ganhe força suficiente para atacar a corrupção na raiz? Por que alguns de nós são honestos e outros não? A gente vai começar perguntando ao nosso convidado de hoje, o filósofo, educador, Mário Sérgio Cortella. Mas antes tem uma questão inicial, né? Tipo, Beabá, eu adorava a editora brasiliense que vinha com aqueles exemplos. O que é ética, professor? Olha o só. que é ética, professor? A ética é o conjunto de valores e princípios que a gente usa para decidir nossa conduta. A vida, como nós somos livres, nos coloca 3 perguntas. Quero, posso, devo. Há coisas que eu quero, mas não posso, coisas que eu posso, mas não devo, coisas que eu devo, mas não quero. Como é que é? Isso significa Tem que anotar que aí a frase. ética, olha só, a ética são os meus princípios para decidir se aquilo que eu quero é aquilo que eu posso e aquilo que eu devo. Há pessoas que, porque querem e podem, acham que devem. Há coisas que eu posso, mas não devo. É lógico. Por isso a ética é, acima de tudo, escolha. Quando você pergunta, na abertura do programa, por que algumas pessoas são de um modo e outras são de outro, porque elas fazem escolhas diferentes. Nessa hora, só para te dar um exemplo, eu não acho que a ocasião faz o ladrão. A ocasião apenas o revela. É verdade. A decisão de ser ladrão ou não é a anterior à ocasião. Milhares de pessoas todos os dias no nosso país se deparam com a ocasião do deslize e não deslizam. Pagam a conta, têm dificuldade, sofrem privação, mas não degeneram. Nessa hora, ética é escolha. Eu posso escolher na vida o malefício ou o benefício. Você sabe disso, nós somos capazes de sermos anjos ou demônios. Eu sou capaz, por exemplo, quando eu era criança, de ir na escola, meu irmão vinha correndo e eu o ajudava. Mas também eu mesmo era capaz, quando ele passava correndo ao meu lado, colocar o pé para ele tropeçar. Claro. Eu sou capaz de dizer para minha mulher que eu a amo, mas sou capaz também de pegá-la firme numa coisa que eu sei que eu vou machucá-la. Por isso é escolha, sempre é escolha. Por isso ética não é cosmética. Ética não é uma coisa que a gente use de fachada e que possa ir degradando no nosso dia a dia. É possível acabar com a corrupção? Essa é sempre a... Jamais. A corrupção não tem fim porque ela exige algo. Para ela terminar é preciso que acabe a liberdade humana. A corrupção é uma possibilidade, ela não é uma obrigatoriedade. Uma sociedade pode cercar tudo que limite que a liberdade seja mal usada, mas ela, para terminar, teria que extinguir a liberdade humana. Mas, nós claro, somos livres. A gente não tem como ter um mundo de bonzinhos. Isso não existe. Desde que o mundo é mundo, existe a corrupção e existem as pessoas que optam... Só porque, Mônica, nós somos livres. Se nós não fôssemos livres, aí sim, eu poderia ser alguém que faria coisas que não queria fazer. Mas a nossa liberdade permite a degeneração. A moral, então, seria botar a ética em prática? Então, a ética é a teoria sobre a conduta. A moral é a prática. Vou dar um exemplo concreto. Eu tenho um princípio ético. Provavelmente vocês também. O que não é meu, não é meu. Isso é um princípio ético, isso é teoria. Na hora que terminar o programa, estou eu saindo daqui, você esquece um livro. Pegar o livro ou guardar para mim é uma atitude moral. O princípio é teórico. O que não é meu, não é meu. O ato moral é a prática de devolver o livro ou ficar com ele. Mas, Cortella, você fala que você não acredita que a ocasião faz o ladrão. Você não acha que o poder corrompe? Tem uma cena clássica no filme iraniano chamado Salve o Cinema, você conhece? Sim. Que você coloca um ator para mandar nos outros. Imediatamente ele se torna um tirano. Então, se você observa, eu fui gestor público, eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo. Portanto, eu participei do poder mais diretamente. O poder te seduz à corrupção, mas ele não te obriga a ser corrupto. Eu participei de uma gestão que é um onde não havia no Brasil essa corrupção. a gente falar isso. Eu participei de uma atividade em que eu, embora várias vezes tenha sido tentado, e às vezes tenha me tentado a admitir algum deslize, não o fiz. O que significa que o poder não corrompe obrigatoriamente. Ele cria uma circunstância em que eu possa fazer a escolha, porque há uma facilitação. Agora, mas não é obrigado a fazê-lo. Espera só, Mas assim, faz a sua pergunta. A gente
pressupõe que a igualdade esteja envolvida na ética, né? A ética tem um grande componente para ela funcionar, tem que ter igualdade, né? Para todo mundo ter o mesmo tipo de ética, todo mundo ter o mesmo tipo de moral, os mesmos valores. Só que, será que a nossa desigualdade, que é gritante, não é ela que também é um dos maiores motores da nossa corrupção? Uma parcela, por exemplo, é o seguinte, não existe uma ética universal, não existe ética individual também. A ética é sempre de uma comunidade, de um grupo, de uma sociedade. Não existe ética individual, existe moral individual, porque a moral é a prática. Os princípios são partilhados. Bom, como a gente viu no vídeo, esclarecendo aqui algumas perguntas ao vivo, a Laura perguntou, até agora não consegui entender a diferença entre ética e moral, poderia me explicar? Então, agora a gente viu no vídeo, o Mário Sérgio Cortella explicou muito bem essa diferença. A ética e a moral, elas caminham juntas, sendo que a moral é a prática de um determinado valor. E a ética é esse valor que está por trás da moralidade. Ou seja, ele deu até um exemplo do livro. Eu saber que eu não posso roubar, né? Ou seja, tem uma regra dizendo, não posso roubar. Mas à medida em que eu pego o livro e devolvo esse livro, ou pego o livro e guardo para mim. Então isso seria a moralidade, tem uma prática envolvida. E a ética é eu saber, eu sei que eu não posso pegar, mas o que eu vou fazer com isso, com esse valor, é que vai ser o diferencial, ok? A outra pergunta aqui, do Breno. Professor, uma criança com autismo pode ser considerada amoral? Sim, é amoral. Então, todas as pessoas que não têm capacidade de lidar com uma situação, elas são consideradas, nesse caso, amoral. Então, nós temos moral, imoral e amoral. A moralidade é aquele que consegue colocar em prática a moralidade. O imoral é aquele que infringe uma regra moral vigente. E o amoral é aquele que não tem condições de respeitar essa regra moral, ou porque não faz parte da cultura vigente, como, por exemplo, os índios, ou porque não tem condições cognitivas de compreender aquela regra. E aí, dentro dessa situação, nós temos as pessoas com transtornos psiquiátricos severos, como, por exemplo, pacientes psiquiátricos graves. Nós temos pessoas com autismo que precisam de alguém para responder por essa pessoa. Essa pessoa, ela é considerada inimputável. O que é isso? Não pode ser punida nos trâmites da lei, ok? E a última pergunta aqui, a ética muda com o tempo? A Natália Paula está perguntando. Quem tem o poder de mudar ou como ela muda? A ética pode mudar com o tempo, sim. Lembrando que a ética tem a ver com os valores de uma sociedade. Então, se a gente pensar como era a nossa sociedade brasileira na década de 1950 e como é a nossa sociedade brasileira hoje, nós vamos perceber que vários valores já foram sendo mudados e transformados. Hoje, determinadas coisas são permitidas que na década de 50 não era permitido, né? Algum tempo atrás, nem o divórcio era permitido. Então, hoje existem vários tipos de casamentos diferentes, existe uma liberdade de você se expressar que antes não podia. Então, esses valores por trás das nossas condutas, que são os valores éticos, eles podem mudar sim com a evolução de uma determinada sociedade. Ok? Então vamos lá. Então a ética define o que quero, posso e devo, né? Como a gente viu no vídeo, muito bem visto. Porque nem tudo o que eu quero eu posso, nem tudo o que eu posso eu devo, e nem tudo o que eu devo eu quero. Alguém é moral ou imoral na medida em que acata ou transgride as normas do seu grupo. E alguém é ético ou antiético na medida em que fundamenta suas ações em princípios que consideram ou desconsideram a equidade, o respeito ao outro e a justiça. Então a gente vai colocar aí, o que é equidade? A gente vai ver isso mais profundamente na nossa aula 2, quando a gente for tratar da bioética. Equidade significa justiça. Então a gente precisa ter justiça na nossa sociedade. Lembrando que a ética, ela serve para convivência em sociedade. Nós precisamos conviver uns com os outros. O meu direito de ir e vir, a minha liberdade termina quando o do outro começa. Se eu não tiver regras, se eu não tiver valores para que essa sociedade possa conviver, as pessoas possam conviver dentro dessa comunidade, muitas vezes o que vai acontecer são guerras, são destruições, são pessoas se debatendo umas com as outras, simplesmente porque uma acredita que está certo e o outro também. Então, valores significa isso. Eu tenho um valor
para que a gente possa conviver. E se a gente trazer isso para a sua família, que é o microsistema e a sociedade é o macrosistema, você vai compreender bem. Por exemplo, existem valores dentro da sua família que foi passado de geração em geração e chegou até você. E esses valores você adotou. Então é capaz de você pensar assim, lá em casa funciona assim. Minha mãe só de dar aquela olhada, eu já sei o que significa. O valor da nossa família, todo mundo tem que ser honesto. Então, se você parar para pensar quais são os valores que constituem a sua família, você vai conseguir compreender que muitos desses valores também refletem os valores da sociedade, que é o nosso macrosistema, ok? Roubar, então, é imoral, vai contra as normas de conduta da nossa sociedade. Roubar é imoral porque nós consideramos que ninguém tem o direito de retirar o que é de outro contra a sua vontade. Isso é um valor ideológico, ético, que vai fundamentar esse comportamento moral. Promover uma intriga para obter um ganho pessoal é antiético. Isso porque infringe um valor de convívio, de ética nas relações humanas, mesmo que não haja uma regra explícita quanto a isso. Mas a gente sabe hoje em dia, por exemplo, nas várias organizações, na empresa que você trabalha, nós temos um código de ética interno, no qual nós temos que seguir. Então você não vai trabalhar de biquíni como você vai para a praia. Isso pode até não estar escrito, né? Não tem uma regra, você não vai ser preso caso você vai de biquíni, ou de sunga. Mas ao mesmo tempo as pessoas vão olhar estranho para você, porque não é adequado. Então existe um valor de vestimenta, um valor de comportamento, um valor, por exemplo, um dos valores que a gente poderia estar colocando aqui é: a gente precisa respeitar o direito da outra pessoa de se permanecer em silêncio no ambiente de trabalho. Então, eu não posso colocar uma música alta no meu telefone, numa altura, atrapalhando o colega do lado de trabalhar. Isso seria falta de respeito. Então, isso é considerado também antiético. Antiético é quando você infringe um valor que atrapalha a outra pessoa que está convivendo com você e que também prejudica a convivência. Nós temos diferentes culturas em diferentes países com códigos morais distintos. E aí, você pode observar aí, né, a gente tem vários locais diferentes, com maneiras de se vestir diferentes, maneiras de se comportar diferentes, com condutas também de moral mesmo, né, vigentes, que também são diferentes. Porque quando as pessoas elas se comportam de maneiras diferentes, elas estão habituadas a uma determinada forma de viver na sua sociedade. Por isso que quando você viaja e num lugar, por exemplo, você não pode tocar numa pessoa, porque aqui no Brasil a gente está acostumado, oi, tudo bem? Encosta na pessoa, cumprimenta, dá a mão. Em outros lugares não, as pessoas cumprimentam assim, ou se você encostar, a pessoa fala, não encosta em mim. Nos Estados Unidos, por exemplo, é uma afronta muito grande você tocar na pessoa, encostar, nem que seja para falar, ei, me dá uma informação. Você tem que chegar na frente da pessoa e solicitar essa informação falando, não tocando na pessoa, porque é considerado uma agressão. Então, é muito interessante a gente perceber que existem diferenças de sociedade para sociedade, tá? O que o Código de Ética da profissão que você está estudando diz? Você sabe? Então, essa é a minha proposta nessa aula de hoje. Que tal você pesquisar sobre isso? Sobre o Código de Ética da profissão que você está estudando. O Código de Ética Profissional, ele é o conjunto de normas éticas que devem ser seguidas pelos profissionais no exercício do seu trabalho. Esse código, ele é elaborado pelos conselhos que representam e fiscalizam o exercício da profissão. Toda profissão tem um código de ética diferente da outra. Então, vamos pensar, a gente tem um código de ética aí do psicólogo, do enfermeiro, do fonoaudiólogo, do dentista, do médico, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do professor de educação física. Nós temos de todas as áreas da saúde, do biomédico, todas, enfermeiro, todas elas têm o seu código de ética. Dá uma pesquisada na internet, dá uma lida nesse código de ética, porque isso é interessante para você conhecer, para você saber. Salva no seu computador para que você possa ter acesso toda vez que você quiser. Alguns códigos de ética trazem condutas muito restritas, até na forma de você divulgar o seu nome, divulgar o valor da sua consulta. Então, é muito importante que você conheça o código de ética da profissão que você está estudando. Ser ético é proceder bem e não prejudicar o próximo. É cumprir os valores estabelecidos pela sociedade na qual você vive. O indivíduo que tem ética profissional, ele cumpre com todas as atividades da sua profissão, seguindo os princípios determinados pela sociedade e pelo seu grupo de trabalho. A gente tem vários exemplos que a gente pode dar aí na área da saúde a respeito de comportamentos antiéticos. Por exemplo,
Vamos avaliar que chegou num hospital um bandido que acabou de ser baleado. Será que seria ético o profissional de saúde se negar a atender esse paciente porque ele foi baleado numa troca de tiros com a polícia e ele é considerado um bandido? Não, não é considerado ético. A atitude ética seria atender, porque você fez um juramento, né? Quando você se formar, você vai fazer um juramento. E esse juramento coloca que você, enquanto profissional de saúde, você vai estar disponível para salvar vidas, para lidar com todos os tipos de problemas relacionados à sua profissão de uma maneira ética. E nós não somos juízes, nós somos profissionais da saúde. O juiz é que vai ter que condenar ou absolver um determinado paciente. Mas nós não, nós temos que cumprir a nossa função. Por isso que é interessante você estudar, sim, a questão ética, para que você possa saber agir da melhor maneira possível e, muitas vezes, colocando de lado aqueles valores que você tem na sua vida. Algumas vezes você precisa deixar de lado alguns valores, algumas crenças, alguns objetivos, porque você começa a compreender que existe algo que é maior do que você. Lidar com a vida humana é maior do que você. Você precisa estar ali pronto para cumprir o que a sua profissão se propõe a fazer, ok? Vamos começar falando agora da ética grega. Heráclito, ele vai situar a condição do homem como aquele que vai necessitar de um lugar, de uma morada, definindo um modo de estar no mundo. Então, o homem, para Heráclito, na ética grega, nós vamos falar aqui alguns nomes de filósofos, essa é a aula 1, que fala um pouquinho a respeito disso, como que a ética surge no mundo, e a ética, ela surge, primeiramente, na filosofia. Por isso que a gente fala dessa ética grega. Depois a gente vai falar da ética cristã, da ética contemporânea, desses tipos de ética, que nada mais é do que a evolução. Ao longo do tempo, a ética ela vai evoluindo e vai mudando mesmo. Então, dentro dessa ética grega, a gente tem uma ética voltada para o bem-estar, para esse homem que está sendo incluso na sociedade, que ele está dentro, é um ser sociável, que precisa conviver com outras pessoas dentro da sociedade, que transita pelas ruas. Então, é claro que eu não posso jogar uma casca de banana no chão, sabendo que uma outra pessoa vai escorregar e vai cair, pode se machucar. Por isso que existe lixeira na rua e tem uma regra que você vai colocar o lixo dentro do lixo, ok? Então, isso também é um comportamento ético, você saber respeitar os limites da sua ação para que a sua ação não cause prejuízo a outras pessoas. Então, Heráclito, ele acredita nisso, ele situa essa condição do homem naquele que tem uma morada, né? Esse modo de estar dele no mundo, uma maneira dele se relacionar com as outras pessoas no mundo. Demócrito, que foi um outro filósofo, ele valoriza o saber e a prudência, que ensinariam ao homem de que modo ele deveria viver conseguindo felicidade. E felicidade, se a gente parar para pensar, é um termo tão amplo, né? Felicidade pode ser tudo e pode ser nada também. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, então o homem ele pode fazer qualquer coisa pensando na sua própria felicidade, mesmo que isso prejudique as outras pessoas? Não. A sua felicidade, ela não pode atrapalhar a outra pessoa. Então, quer ver só um exemplo disso? A gente tem uma regra, lei do silêncio, de 22 horas até as 6, 7 horas da manhã, dependendo do local, porque alguns locais têm uma lei municipal também, né? Então, de 22 horas até as 7 da manhã não pode fazer barulho. E aí, o que acontece? Tem uma festa rolando em cima do seu apartamento, em cima da sua casa, e aí tá lá um barulheiro danado, som numa altura, pessoal socando no chão, dançando. E aí você não consegue dormir. 3 horas da manhã você não consegue dormir, você não consegue porque tem um barulho em cima da sua cabeça e você realmente não consegue dormir. Isso é uma conduta ética? Não, está infringindo, é uma conduta imoral, porque está infringindo uma regra também, né? E é antiética, porque não está respeitando o seu direito. E se fosse com o vizinho? Se fosse ele, você dando a festa e ele não conseguindo dormir, será que ele ficaria satisfeito? Então as regras existem baseado em determinados valores. Os direitos das pessoas precisam ser respeitados, ok? Então vai ficando mais fácil de você compreender que uma regra, uma legislação, ela vai existir em função de uma moralidade vigente, mas tem um valor primordial lá atrás, que é essa convivência em sociedade. Todos nós convivemos em sociedade. O Sócrates acreditava na estabilidade das leis, dos princípios verdadeiros e universais das normas. E aqui tem uma charge falando, a vida não analisada não merece ser vivida. Porque ele acreditava nisso, que o Sócrates ele tem toda uma proposta de compreensão dessa felicidade humana, de compreensão do motivo da existência, do motivo de viver. E aí,
Como que a gente vai viver se a gente não é uma ilha, a gente não é um ser humano, não é sozinho, isolado das outras pessoas? Então, essa felicidade, esses princípios verdadeiros e universais, eles têm que estar sempre voltados para a convivência em sociedade. Essa felicidade não é uma felicidade só sua, mas é a sua felicidade colocada em perspectiva junto com as outras pessoas com as quais você convive. O Platão ele vai aprofundar a busca de conhecimentos universais, considerando os objetos de pensamento situados numa dimensão superior ao universo físico percebido pelos sentidos. O que isso quer dizer? Traduzindo aí em miúdos para você. Que nós temos conhecimentos que transcendem a matéria. Ou seja, eu tenho a matéria, eu tenho o meu corpo, eu tenho o universo físico, eu lido com as coisas do mundo, mas eu tenho pensamentos também. Na minha ideia, eu tenho ideia a respeito das coisas, mesmo a respeito de coisas que não existem. Para a gente compreender isso de uma maneira bem simples, vou dar um exemplo que não foi o exemplo que Platão deu, mas foi um exemplo bem simples. Quer ver só? Existe unicórnio? Não, mas você consegue conceber a ideia de unicórnio. Ou seja, mesmo alguma coisa que não existe fisicamente, você consegue conceber essa ideia na sua mente, ok? O Platão, ele vai utilizar o mito da caverna, dizendo que as pessoas, elas, vivendo dentro de uma caverna e olhando para uma parede, elas conseguem ver a sombra do que está acontecendo lá fora. E é como se fosse um desenhozinho animado. Lá na parede, viradas para a parede, essas pessoas, tudo escuro dentro da caverna, a luz solar lá fora reflete uma sombra do que está acontecendo lá de fora da caverna. Como essas pessoas acreditam que só existe a caverna, elas não olham para fora, não olham para a luz. Então, a realidade lá fora é uma realidade totalmente diferente daquela que existe na caverna. Se uma dessas pessoas sai, vai lá fora e olha essa realidade e fala, nossa, tem um mundo lá fora que é diferente do que está dentro dessa caverna. E retorna e vai contar para as outras pessoas, e aí ele diz que as outras pessoas não acreditam nessa que foi lá fora, porque eles não viram. Ok? Então, existem coisas que são além do que aquilo que a gente está vendo, e por isso ele utiliza o mito da caverna. Vamos falar agora do Aristóteles, que foi um filósofo muito famoso, e para ele a ética ela se torna uma disciplina filosófica. Existe uma correlação entre ser e bem. O bem ele vai se relacionar com a essência de cada coisa. E o campo ético deveria investigar as características do bem, da perfeição e da felicidade que são atribuídas ao homem. Ele considerava que toda ação humana está orientada para a realização de algum bem, ao qual estão unidos o prazer e felicidade. Lembrando, e aqui sempre ressaltando isso, para esses filósofos, nessa época da ética grega, essa felicidade, esse prazer, esse bem está sempre relacionado ao sujeito dentro de uma sociedade convivendo com outras pessoas. Então, sem infringir o direito das outras pessoas de também serem felizes. Vamos falar agora a respeito da ética cristã e moderna. Justamente, quando sai da ética grega, a gente começa numa fase em que a Igreja Católica ela se torna predominante. E aí a gente sai de um pensamento do sujeito buscando a sua própria felicidade, que a gente chama de eudemonia, e a felicidade através dessa figura divina que é Deus, que aí a gente vai para a teonomia. Então, essa transição é uma transição que chama-se ética cristã moderna. No século IV, então, houve essa transformação do cristianismo na religião oficial de Roma. Isso trouxe novos sentidos para as doutrinas éticas gregas. A religião vai garantir uma certa unidade social, porque a política depende da igreja, exercendo um forte poder espiritual e centralizando integralmente a vida intelectual. Ou seja, a igreja ela se torna, então, um centro de uma moralidade vigente diferente, voltada para Deus. A moral e a ética, elas ficam impregnadas de um conteúdo religioso que encontramos em todas as manifestações da vida medieval. Nesse período, os pensadores cristãos conceberam uma nova ética que encontra em Deus os princípios da vida moral. E essa nova ética denomina-se, então, teonomia, theos, em grego, que significa Deus. Antes de eu falar aqui da eudemonia, só para a gente lembrar que as nossas aulas acontecem todas as quintas-feiras, às 18 horas, ao vivo, e a gente tem um chat que você pode participar com perguntas. E a gente responde na hora, ok? Considera-se que, então, que esse homem ele é um peregrino que se prepara para uma vida futura ultraterrena. Além, né, dessa questão da Terra, além dessa vida aqui no planeta Terra. Rejeitando a busca da felicidade, que é a eudemonia, que lá os gregos acreditavam, e isso caracterizou grande parte do pensamento grego.
E agora a teonomia na ética cristã. Então, a eudemonia era lá na ética grega. Agora, na ética cristã, a gente tem a teonomia, o foco mais voltado para Deus. Deus como dando suporte para a felicidade desse sujeito homem. O momento histórico com maiores desigualdades foi justamente nessa época, porque houve uma divisão entre escravos e homens livres, ou entre servos e senhores feudais. A igualdade e a justiça são transferidas para um mundo ideal, que já que não acontecia no mundo real, era transferido para um mundo que é o mundo ideal, o mundo da imaginação, de que está acontecendo alguma coisa ruim aqui, mas fora daqui, quando eu morrer, eu vou ter uma vida boa, ou Deus vai me dar uma coisa boa. Então esse era o pensamento vigente da época. Vamos falar de dois personagens muito importantes para o conceito e modelo de ética dessa ética cristã, que foi Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Santo Agostinho, ele acreditava na elevação até Deus, cujo fim é o êxtase místico ou felicidade. E São Tomás de Aquino afirma que o fim supremo do conhecimento é Deus, entendido como o maior bem objetivo, cuja posse gera felicidade, um bem subjetivo. Ou seja, a partir de Deus, consegue-se sim ter uma felicidade que é algo subjetivo, através de uma vida devocionada para Deus, que é isso que esses autores colocam aqui. Vamos agora entrar na nossa ética moderna, ou seja, foi tendo uma evolução. Recapitulando, a gente passou pela ética grega, ética cristã, a ética grega marcada pela felicidade desse sujeito individual, eudemonia, e a ética cristã marcada pela teonomia, que é um foco muito mais de uma moralidade vigente voltada para Deus. E agora a ética moderna. O que a ética moderna traz para a gente? Ela tem início entre os séculos XIV e XVI, no Renascimento, a partir da valorização do homem nas ciências e nas artes. Esse é um período marcado pela criação de uma nova sociedade que substitui a ordem feudal da Idade Média sob uma série de mudanças. Que mudanças são essas? Primeiro, no plano econômico, há um incremento de forças produtivas em função do desenvolvimento científico. Surge o capitalismo. O trabalhador começa a trocar sua força de trabalho por um salário e ele não é dono dos meios de produção. Esses meios, eles passam ao domínio da classe burguesa que, ao vender mercadorias produzidas pelos trabalhadores, atribui um sobrevalor ao produzido, obtendo a mais-valia ou lucro. Então, há uma grande mudança. Primeiro, nessa ética moderna, o homem volta para o centro. Só que agora não focado mais na filosofia. O Renascimento ele trouxe isso para a cultura, trouxe isso para as artes, trouxe isso para a sociedade de uma maneira geral. Colocar esse homem no centro da sua própria responsabilidade. Tira de Deus a responsabilidade de fazer esse homem feliz e coloca em si próprio essa responsabilidade pela sua própria felicidade. Então, só que aqui também teve um outro fator importante, que foi o surgimento do capitalismo, onde a pessoa vende a mão de obra dela de trabalho e recebe por isso. E aí, a partir do momento em que ela recebe esse dinheiro, ela pode virar um consumidor e consumir do mercado produtor. A religião, ela deixa de ser a forma ideológica dominante. A dimensão humana se coloca no centro da filosofia, ciência, arte, política e também da moral. Ou seja, o homem começa a ser responsável por si mesmo, pela sua felicidade, pelo que constrói e também pelas suas infelicidades, por tudo aquilo que ele causa de danos a si mesmo e à própria sociedade. E isso a gente vê até hoje na nossa sociedade, né? Ou seja, é o próprio sujeito que se coloca como um fator de benefício ou prejuízo para a sociedade. Um prejuízo, uma pessoa que é um fator de prejuízo para a sociedade, é quando a gente vê, por exemplo, um estádio de futebol com uma verdadeira batalha entre times e as pessoas se espancando, se batendo. Cadê a ética vigente, né? Cadê o respeito à coletividade, o respeito de você poder transitar, poder ir e vir para assistir um esporte, por exemplo? Isso tudo acaba sendo uma reflexão para a gente pensar que essa ética moderna, apesar de surgir nos séculos XIV e XVI, não está tão distante assim da nossa realidade atual. No século XVIII, surge o iluminismo e exalta-se a partir daí a capacidade que o homem tem de conhecer e agir por uma luz própria da razão, que, aliás, é a razão que nos distingue dos outros animais. Pensa bem, você tem a capacidade de, antes de falar, raciocinar. De antes de tomar uma atitude, conseguir gerenciar suas emoções, pensar, avaliar quais são as consequências das suas atitudes. Se você agir do modo A,
quais são as consequências? Se você agir do modo B, quais são as consequências? Não existe uma única solução para um problema, existem várias soluções possíveis. E aí essa é a grande questão. Quando a pessoa se coloca na sociedade, ela precisa avaliar quais são as consequências das atitudes dela. E a razão serve para isso. Um animal, um cachorro, um gato não consegue fazer isso. Ele age por instinto. Ele não consegue avaliar quais são as consequências das atitudes dele. E a gente consegue. Então essa é a grande distinção entre a razão e o instinto. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Todos aqui elogiando, muito obrigada pelos elogios aí, agradecendo. E lembrando, então, que esse homem, você é o responsável por isso. Você é o único responsável pelas suas atitudes. Não tem ninguém te obrigando a nada. Aí eu lembro lá aquela pergunta do Breno que a gente falou anteriormente, uma criança autista, ela já não tem isso, porque ela não pode pensar antes de agir e avaliar a consequência da atitude dela. Por isso que ela não pode estar sob as regras da moralidade vigente. Ela é considerada amoral, ok? Vamos falar agora de algo ainda mais recente, a ética contemporânea e o relativismo ético. E aí, gente, essa ética contemporânea, que é algo de agora, vai dizer pra gente o seguinte: o bem só é possível quando ele é compartilhado ao nível social. O ético, ele se faz a partir do todo social e não a partir da ação individual. Noção de uma equidade cultural que vai possibilitar a uniformidade de valores. O que seria uma equidade cultural? Justiça, o senso de que se existem pessoas diferentes na sociedade, com necessidades diferentes, nós, enquanto sociedade, precisamos prover que todas essas pessoas tenham os mesmos direitos e acesso igualitário aos bens e serviços. Então, por isso que é necessário, sim, que tenha um caminho para que um deficiente visual, um cego, possa caminhar pela rua e saber a hora de atravessar a rua ou não. Um caminho de acesso para cadeirantes. Então, tudo isso é muito importante hoje na nossa sociedade quando a gente pensa em diversidade e inclusão. Todos nós somos diferentes. Mas será que uma pessoa com deficiência, que hoje a nomenclatura que a gente utiliza é PCD, pessoa com deficiência, ela tem menos direitos do que você? Não. Está garantido na Constituição Federal de 1988 que todos têm os mesmos direitos. Todos os cidadãos brasileiros têm os mesmos direitos. Então, essas pessoas precisam ter acesso para que elas consigam garantir esses direitos, que, aliás, estão garantidos na legislação, mas nem sempre na prática se efetivam. Por isso mesmo que nós, enquanto seres sociáveis, precisamos lutar não só pelo nosso direito, mas pelo colega do lado, porque a gente não sabe o dia de amanhã e não sabe o que vai acontecer na nossa família. Todos têm os mesmos direitos e a gente precisa lutar pelo direito da coletividade. Então, essa ética atual, mais contemporânea, vai trazer exatamente isso para a gente, um pensamento mais coletivo, de lutar não só pelos direitos individuais, mas também pelos direitos da coletividade. A ecologia social, dentro dessa proposta, vai integrar os estudos do homem e de seus ecossistemas através da compreensão da direta correlação entre a natureza e cultura. As relações do homem com a sociedade passam também pelo modo que esse estabelece uma relação consigo próprio e com seu ambiente. E aí, gente, a gente finalizando aqui quase a nossa aula, o que fica é que a ética ela também depende de cada um de nós, dos valores familiares, dos valores sociais que nós adotamos e que passamos de geração para geração. A gente não pode esquecer que a gente vive no planeta Terra e que esse planeta a gente compartilha, a terra, a água, os bens e os produtos que a gente consome. E se a gente também não cuidar desse planeta, por isso a gente está falando de ecologia social, e isso também é uma atitude ética, a gente não vai ter um planeta para deixar depois para os nossos filhos, para os nossos netos, nem para a gente viver no nosso futuro. Por isso o respeito é muito importante. Nós vivenciamos hoje uma crise moral e ética na sociedade, onde estão querendo subverter o certo, tornando o errado correto. E será que isso é o ideal? Porque parece mesmo isso, né? Que essa crise ética que veio no país, principalmente em época aí de corrupção e de tantos esquemas, né, que estão sendo investigados na Lava Jato, o que está acontecendo no nosso país em que o certo parece que virou errado e o errado virou certo? Será que é preciso sair lá numa manchete de um telejornal que alguém encontrou uma carteira e devolveu? Isso não é o certo? Deveria ser comum isso, né? Mas parece que não é mais comum. Ou seja, vira manchete porque isso virou algo extraordinário, porque a honestidade virou algo extraordinário, enquanto a honestidade é que deveria ser a questão comum. Então é isso, gente. A gente vai terminando por aqui. Eu sou a professora Beatriz Acampo, esse é o meu currículo. Muito obrigada pela sua participação na nossa aula. Agradeço a todos. A aula fica gravada sim. Daqui a pouquinho vai ser disponibilizado no ambiente para você e você pode assistir em qualquer tempo que você queira e também estudar para suas provas, ok? Muito obrigada
obrigado pela sua participação e até a aula 2.